O capítulo começa quando Bahar abraça sua mãe e agradece pela companhia. Atice a beija na testa e pergunta se ela não conseguiu dormir à noite. Bahar responde que não, porque Arif estava esperando. Atice pede para ele dormir e ela cuidará dos filhos quando eles acordarem. Bahar diz que tudo bem e vai para seu quarto. Ao entrar ela vê que seus filhos já estão acordados. Nizam pergunta sorrindo se ele esteve com seu pai todo esse tempo. Bahar responde que não. Doruk diz a ela que a ouviram conversando com alguém e Bahar diz que foi a vovó Atice quem veio porque sentia muita falta deles. Ela pede aos três que vão para a cama e durmam mais um pouco. Doruk pergunta à mãe por que, quando seus avós e tias sentem falta deles, eles vêm visitá-los, mas seu pai não. Bahar apenas diz a ele que estará de volta em breve. Nizam se levanta furioso e exige que ele ligue para seu pai Sark para vê-los. Bahar diz que se esqueceu de pedir seu número de telefone. Nizam diz que com certeza sua avó está com ele e grita para Atice vir até o quarto. Ela pergunta o que está acontecendo e Nizam pede o número de seu pai. Atice responde que ela não tem. As crianças perguntam se outra pessoa pode ficar com ele, como a tia Sirin. Mas Bahar responde muito seriamente que ela não precisa ter esse número. Bahar pede que tenham paciência, pois Sark prometeu voltar. Atice vê que os filhos estão tristes e avisa que é hora de cumprir a regra da mãe. Ela segura as mãos deles e pede que comecem a dançar. Um sorriso aparece no rosto das crianças e Bahar agradece à mãe por tudo. Sarp está em uma sala olhando para o mar enquanto chora silenciosamente. Peril entra e pergunta o que há de errado. Sarp enxuga as lágrimas e diz que se sente mal pela família. Eles não têm uma casa digna e vivem em condições precárias. É um lugar horrível desde o bairro até a casa onde estão. Além disso, eles não têm quase nada. A vida dele é uma vergonha. Peril diz a ele que lamenta muito ouvir isso. Sarp diz que eles também não tinham muito dinheiro antes de ele partir. Mas pelo menos eles tiveram uma vida decente. Você deveria ver como eles vivem para entender isso e o pior de tudo é que a culpa é sua. Esse infortúnio se deve à sua ausência. Peril diz a ele que nada foi de propósito e ele não sabia o que estava acontecendo. Se soubesse, provavelmente não os teria deixado viver assim. Sarp apenas diz que o importante é que agora ele sabe. Por outro lado, Bahar está arrumando a louça na cozinha de seu apartamento. A campainha toca e ela abre a porta para Seida. Bahar pede que ele entre e pergunta se ele finalmente conseguiu ver Arif. Seida responde que não, mas Enver disse que não havia motivo para preocupação. Ela diz a Bahar que tem muita certeza de que aqueles homens que moravam no bairro tiveram algo a ver com o que aconteceu com Arif. Bahar diz a ela que é melhor eles conversarem depois que ela levar as crianças para a escola. Seida sorri sabendo que os pequenos finalmente voltarão às aulas e Bahar avisa que é hora deles voltarem. Além disso, ele quer perguntar a Yale se eles conhecem algum professor, pois ele quer se encontrar com um e se isso acontecer deve ser enquanto as crianças estiverem na escola para que não fiquem sozinhas. Seida entra na sala e cumprimenta as crianças, elas correm até ela e a abraçam. Doruk pergunta se ela irá hoje à casa de Bora cuidar dele. Seida responde que sim. Neste momento Enver bate a porta e pergunta a Bahar se as crianças estão prontas para levá-los à escola. Bahar se sente muito mal porque ela não se reconciliou com ele. Ela lhe dá um grande abraço e pede desculpas por tudo. Enver felizmente diz a ela que tudo ficará bem. Poucos minutos depois vemos Yusuf saindo do prédio. Um dos homens que estava com Peyami e tentou resgatar Arif pergunta se seu filho já apareceu. Yusuf responde que sim. Nizam e Doruk estão descendo as escadas para ir para a escola e ouvem quando Yusuf conta ao homem que Arif está gravemente ferido. Seu rosto está irreconhecível e seu nariz está quebrado. Ele foi espancado até a exaustão. O homem diz que está tudo bem, se despede e os dois se separam. Nizam, assustada, pergunta a Enver quando ela desce as escadas se é verdade que Arif apanhou. Ela ouviu tudo que o Sr. Yusuf disse. Enver diz a ele que está tudo bem, mas Nizam e Doruk correm para o apartamento de Arif, batem e Arif abre a porta. As crianças ficam surpresas ao ver o rosto de Arif cheio de hematomas e inchado. Ele pede às crianças que não chorem, pois agora ele está seguro. Doruk pergunta quem fez isso com ele, e ele diz que também pode bater nessas pessoas e fazê-las pagar.
Arif diz a ele que não é correto fazer isso. Ele diz que só tentou separar duas pessoas que brigavam na rua e foi atingido, mas tudo bem. Nizam diz que ele realmente parece muito mal e chora, mas Arif tenta fazer com que entendam que ele está bem. Doruk o incomoda um pouco, toca seu nariz e Arif tenta não chorar de dor. Enver, triste, leva as crianças para levá-las à escola. Pouco tempo depois vemos o pequeno Doruk em sua sala de aula colorindo com seu amigo Bora. Ele conta que seu pai voltou e os visitou na casa deles e pede que Bora devolva a boneca que ele lhe emprestou, pois seu pai ficará triste se souber que não a tem. Bora avisa que a boneca está na casa dele, mas Doruk diz que Seida pode lhe fazer um favor trazendo-a para ele. Bora diz que está tudo bem. Bahar está tomando chá com Atice e Elis. Enver chega e conta que as crianças saíram muito tristes ao saber o que aconteceu com Arif. Bahar pergunta como eles sabiam e Enver responde que ouviram o Sr. Yusuf conversando com outro vizinho e infelizmente conseguiram ver seu rosto. O bom é que Arif controlou muito bem a situação, disse-lhes que só tentou separar alguns homens e que acidentalmente o atingiram. Enver pede a Bahar e Elis que se sentem porque ele tem algo para lhes contar. Ele diz a Bahar que ela estava certa em estar chateada com eles, mas eles só queriam protegê-la. A verdade é que estavam em pânico e não sabiam o que fazer porque tinham muito medo. Sarp apareceu do nada quando pensaram que ele estava morto e, claro, isso os pegou de surpresa. A verdade é que o ataque cardíaco que ele teve foi porque alguns homens estavam perseguindo ele e Sarp. No hospital, um homem tentou sufocá-lo. Bahar pergunta se esse foi o motivo do ataque cardíaco. Enver não responde a essa pergunta e, em vez disso, diz que se Sarp não estivesse em perigo tudo seria mais fácil. E Elis diz a Bahar que não consegue imaginar tudo o que teve que viver e sacrificar. Se ele soubesse, não teria se incomodado. Bahar assustado pergunta quem são esses homens. Enver diz que não vai tirar conclusões da parte dela. O melhor é esperar o Sarp voltar e ele explicar tudo para ela. A última coisa que querem é confundi-la mais. Enver deixa claro para Bahar que Sarp vem com muitos problemas e afetou todos eles. Ele entende que é o pai dos seus filhos, mas deve entender que os filhos vêm antes dele e o melhor é evitar qualquer problema para eles, mesmo que seja o homem que ele ama. Bahar apenas pensa. Sirin chega em casa de táxi depois de fazer compras em alguns lugares caros. Ao entrar em casa recebe um telefonema de Sua. Sirin diz que queria falar com ele para lhe contar algo sobre Bahar. Acontece que o homem com quem ela namorava chamado Arif foi sequestrado e recebeu muitos espancamentos, porém, eles não sabem quem foi o autor do sequestro. Além disso, Bahar tem estado sob vigilância. Ela pergunta se é ele quem está assistindo. Sua responde que não e que não teve nada a ver com isso, mas provavelmente é Nezir. Sirin diz que não está realmente interessado e primeiro agradece a quem fez isso. Ela conta a Sua que acabou de comprar um lindo vestido, mas infelizmente não tem evento para usá-lo. Então você terá que salvá-lo. Sua diz a ela que talvez alguém a convide para jantar hoje em dia. Sirin sorrindo diz a ele que se isso acontecer, ele aceitará. Sua se despede e desliga a ligação. Sirin analisa com alegria todas as roupas que comprou. Eyal liga para Seida e pergunta como está tudo. Seida avisa que deu tudo certo. Ela pegou Bora na escola e apareceu com a professora conforme solicitado. Até o momento não houve problema. Eyal diz a ele que ele está bem e que voltará hoje mais cedo, então eles se encontrarão em casa. Seida diz que está tudo bem e eles desligam a ligação. Ela vai até a sala e pergunta a Bora se ele gostou do que ela preparou para ele. O pequeno Bora diz que sim. Seida diz que vai lavar a louça e depois eles vão brincar. Quando vai para a cozinha, pega algumas bonecas do chão e as coloca na cadeira. Bora vê que um dos bonecos é aquele que Doruk pediu de volta. Bora pega a boneca e coloca dentro da bolsa de Seida. Ele não fecha novamente e o boneco fica exposto para todos verem. Depois de algumas horas, Seida está brincando com Bora na sala, e Eyal chega em casa e Bora corre para cumprimentá-la. Seida sorri ao vê-los, mas também fica um pouco triste porque se lembra do filho. Vai até a cozinha e Eyal entra atrás dela. Eyal pergunta como foi hoje. Seida responde que eles se divertiram muito. Bora comeu tudo, assistiu televisão e depois brincaram. Ele também aproveitou o tempo e preparou algo para ela quando ela chegar.
Yale agradece por tudo e diz que ela pode ir porque cuidará de Bora o resto do dia. Yale se senta com o filho na sala e pergunta como Seida parecia para ele. Bora diz a ela que a ama muito e se diverte muito com ela. Yale fica feliz e diz que trouxe um livro de colorir. Ao se levantar vê que tem uma boneca enfiada na bolsa de Seida. Yale com raiva tira ela de lá e coloca no lugar. Seida sai da cozinha e sorrindo para eles diz que eles se verão novamente amanhã. Yale a acompanha até a porta e quando Seida já está fora, Yale diz a ela que não quer que ela volte para casa. Ela mentiu para ele, pois encontrou algo que não é dela na bolsa e é melhor não falar nada porque Bora ficará decepcionada. Seida fica surpresa e confusa, fica muito triste e sai chorando. Doruk está em casa brincando com um aviãozinho de papel. Nizam pede que ele pare. Bahar diz ao filho que ele pode parar de brincar com o avião porque está incomodando sua irmã. Doruk diz que não quer, pois é nesse avião que seu pai retornará. Bahar para o que está fazendo na cozinha e senta-se com ele. Ela diz a ele que propõe outro jogo, eles podem imitar os sons dos animais. Ela pede que ele imite um cavalo de corrida. Doruk avisa que vai imitar o cavalo Bully, que venceu a última corrida por ser o mais rápido. Bahar pergunta quem lhe contou isso e Doruk diz que foi Arif. Ela olha para o chão e não diz nada. Doruk pergunta se algum dia seu pai poderia levá-lo para ver a corrida de Bully. Nizam, um pouco triste, avisa ao irmão que seu pai não voltará. Ela sabe que não os ama mais. Doruk pergunta como ela sabe disso e Nizam diz que tem outros filhos que ama. Bahar, surpreso, pergunta à filha o que ela quer dizer, mas Nizam prefere não dizer mais nada. Doruk diz à mãe que seu pai voltará porque os ama muito. Bahar finge um sorriso e diz que é verdade, vai até a cozinha e Nizam fica preocupada pensando que ela não deveria ter dito isso. À noite vemos Yelis cozinhando, seu filho se aproxima dela e pergunta se ela sabe se Seida voltará logo. Yelis beija o filho e avisa que Seida não deve demorar muito para chegar. Ela pede ao filho que vá brincar no quarto e sorri. Ao mesmo tempo vemos Seida sentada em um banco de um parque. Ela pensa no que aconteceu na casa de Yale e chora. Por outro lado, Sarp chega de carro na rua onde fica a casa de Atice, cobre a cabeça e sai. Então ele toca a campainha e Sirin abre a porta. Ela fica surpresa ao vê-lo e tenta fechar a porta novamente, mas Sarp não permite e os dois lutam por alguns segundos. Sarp abre a porta com todas as forças e Sirin sai correndo gritando por socorro aos pais que, assustados, perguntam o que está acontecendo. Sarp entra e os cumprimenta. Enver diz a ele que ele não pode chegar sem primeiro avisar uma casa. Ele quer assustá-los até a morte ou qual é o seu propósito. Sarp pede desculpas e Sirin conta aos pais que aquele homem queria machucá-la, empurrou-a e passou por cima dela. Enver, irritado, grita para a filha calar a boca. Então pergunta a Sarp por que ele veio. Sarp avisa que há algo muito importante que eles deveriam conversar. Enver está de roupão e avisa que vai se vestir e depois conversar. Sirin diz ao pai que eu não poderia falar com ele, o que ele deveria fazer é expulsá-lo de casa. Enver pede à esposa que mande Sirin calar a boca, aparentemente ela não entende que não suporta ouvir a voz dele e não tolera nem um pouco. O velho fecha a porta de seu quarto e Sirin, surpreso, caminha até seu quarto. Sarp a impede e pede que ela não saia, pois o que ele vai dizer tem a ver com ela. Sirin permanece de pé e Atice e Sarp sentam-se na sala. Todos escutam enquanto Enver da sala diz que está cansado de não poder ter um único dia em paz. A única coisa que ele quer é viver uma vida normal e tranquila vida, mas a cada dia surge um novo problema. Enver aparece e diz a ele para agora dizer o que quer dizer. Sarp tristemente diz a eles que Bahar e seus filhos estão vivendo em condições terríveis. Gostaria de ajudá-los. Por que não posso permitir que vivam assim? Sarp tira um envelope do casaco e coloca sobre a mesa. Ele diz a eles que parece ser a única maneira de ajudá-los. Enver permanece em silêncio com raiva, mas Atice tenta pegar o envelope. Enver o proíbe de tocar e diz que não vão aceitar esse dinheiro. Atice diz que pode ajudar as crianças. Além disso, seu pai está dando a ele. Enver pergunta se ela tem certeza de que esse dinheiro pertence a Sarp, porque ela acha que pertence mais à sua esposa Peri ou sua. Sarp jura que esse dinheiro é propriedade dele e produto de seu trabalho. Atice volta a dizer que não importa, faria muito bem às crianças.
Enver diz à esposa que isso importa, já que ele não sabe de onde veio o dinheiro. Sarp diz que não pode contar a Bahar que foi ele quem deu a ele, mas Enver diz que ele tem que contar ele. Ele prometeu à filha que nunca mais mentiria para ela e, se quiser dar-lhe esse dinheiro, terá que fazê-lo sozinho. Sirin intervém e diz que ela pode pegar o dinheiro se ninguém mais quiser. Enver pega furiosamente o envelope, Sarp dá a ele e pede que ele vá embora. Sarp recebe o envelope e diz que deve pedir outra coisa, se der permissão terá que falar a sós com Sirin. Enver diz a ele que não pode permitir e que se ela tiver algo a dizer o fará na frente deles agora mesmo. Sirin diz que não tem nada para conversar com ele e que seria melhor se ela fosse embora agora. Sarp diz a ele que ele sairá de lá quando deletar as fotos que tem, ele irá apagá-las na sua frente agora mesmo. Enver diz a Sarp que essas fotos não existem mais. Sarp pergunta como ele sabe a qual fotografia está se referindo. Enver diz a ele que sabe muito bem que estão falando sobre algumas fotos nojentas, mas não precisa se preocupar porque ele e a Tice se encarregaram de fazê-las desaparecer. Sarp pergunta como ele sabia disso. Enver confessa que Peril foi até a casa e mostrou para ela, qualquer um ficaria louco vendo fotos assim. Surpreso, Sarp pergunta se o que eles estão dizendo é verdade. Enver conta a ele que até os bebês dela também estavam ali naquele momento, eles adormeceram porque não tinham energia para ir a lugar nenhum. Peril desabou ao ver essa aberração. Sarp olha para Sirin e pergunta se ele explicou a todos como tirou aquelas fotos. Sirin entra em pânico e se tranca em seu quarto. Sarp bate em sua porta e grita com ela se ela não contasse aos pais que não lhe daria medula de Bahar se ela não o deixasse tirar aquelas fotos e que ele fez para que ela não tivesse coragem de voltar para Bahar. A Tice e Enver ficam surpresos ao ouvir tudo isso, mas a Tice pede que ele pare, pois jura que Sirin está doente. Enver fica muito surpreso e avisa a esposa que vai dormir, pois não aguenta mais. Ele se tranca em seu quarto. Sarp pede a Tice que lhe prometa que Sirin não tem mais essas fotos em seu poder. A Tice diz a ele que eles próprios quebraram seu telefone. Sarp cobre a cabeça novamente e sai de casa. A Tice o interrompe e diz que na verdade Bahar e os filhos precisam de dinheiro, se não houver problema ela mesma o dará a ele. Sarp entrega o envelope a ele e vai embora. A Tice entra em casa e coloca o envelope nas costas, ao ouvir Sirin saindo do quarto e pergunta se Sarp já saiu. A Tice responde que sim. Sirin diz a ela que quer falar com ela e confessar algo sobre as fotos, pois já as havia deletado antes de quebrarem seu telefone. De repente, através do reflexo do espelho, Sirin vê que sua mãe está com o dinheiro na mão. A Tice diz que não quer falar com ela sobre isso e agora vai ver o pai porque ficou muito doente. Sirin diz que ela está bem e a Tice pede que ela volte para seu quarto e evite que seu pai a veja. Sirin sorri e vai para seu quarto. A Tice entra na cozinha e guarda o envelope com o dinheiro em cima dos móveis da cozinha em um recipiente. E Yale está com Bora em seu quarto preparando-o para dormir. Bora vê que a boneca que colocou na bolsa de seda está com seus brinquedos. Ele sai da cama e pergunta à mãe por que a boneca está ali, se é para ela estar com Doruk agora. E Yale pergunta o que ele quis dizer e Bora diz que deu a boneca para Seida para que ela desse para Doruk porque ele pediu de volta. Então ela colocou na bolsa, e Yale fica surpreso e se sente culpado. Bora avisa que Doruk ficará triste se ela não tiver sua boneca de volta. E Yale avisa que amanhã na escola vão entregá-la pessoalmente e pede para ela voltar para a cama. Ela se sente muito mal em ver estar acordado em sua cama. A Tice entra e pergunta por que ele foi para a cama tão cedo. Enver diz que não tem mais energia e não quer ver o rosto de Sirin novamente. Enver também diz que aquele homem não teve vergonha de dar-lhes dinheiro. A Tice senta ao lado dele e pede que não se preocupe. O telefone de Enver toca e é Bahar. Ele atende e Bahar pede desculpas por ter ligado tarde, mas ele só queria fazer uma pergunta. Ela diz que os filhos têm perguntado muito sobre o pai e acham que talvez ele não amá-los mais. Na verdade, eles têm muitas perguntas na cabeça e você não tem mais ideia do que responder. Ela diz a ele que precisa encontrar Sarp porque se ela não der uma explicação as crianças vão enlouquecer e ela terá que vê-lo também. Bahar pergunta ao pai se ele não tem o número de telefone de Sarp. Enver diz a ele que infelizmente ele não tem. Bahar diz com tristeza que está bem e desliga a ligação. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!